Boa tarde pessoal. Aqui quem está falando é o Wagner e eu venho aqui trazer um novo assunto sobre a palavra de Deus. Hoje eu venho falar sobre o pecado. O que é o pecado? Nós precisamos entender, antes de mais nada, que o pecado, no conceito judaico, significa transgressão da lei de Moisés. Então, pecado significa transgressão da lei de Moisés. Mas no conceito das igrejas evangélicas brasileiras e até mundiais também, pecado é usar cabelo curto, pecado é usar batom, pecado é beber cerveja, pecado é xingar, pecado é usar bermuda curta para ir ao culto e outras coisas mais. Mas, na verdade, isso não é pecado. Na verdade, isso são usos e costumes de um povo. Ou obras da carne, no caso de beber, beber em excesso. Não o beber normal, mas o beber excessivamente é uma obra da carne. Entendeu? O povo de Israel, ele aguardava o Messias. O Messias que viria ao mundo para o quê? Resgatar o povo da lei de Moisés. Por quê? A lei de Moisés, ela constava de 613 ordenanças. Sendo que, se o povo de Israel acertasse 612, mas errasse uma das leis de Moisés, ele simplesmente teria que voltar no início e seguir tudo novamente. Bastava errar uma das leis, ele continuava sendo considerado um pecador, porque pecado é transgredir a lei de Moisés. Uma vez que você errou uma, você errou todas. Então, o único que seria capaz de cumprir toda a lei cabalmente seria o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus. E, no decorrer da história, o Messias, ele apareceu, ele chegou, nasceu da Virgem Maria, cresceu e cumpriu cabalmente o plano divino, o plano de seu Pai. Mas ele foi rejeitado, porque os judeus aguardavam um Messias que fosse tomar o poder de Roma, um Messias que fosse livrá-los da garra do Império Romano. E, ao tomar conhecimento de que o Messias nasceu pobre numa manjedoura, eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Eles rejeitaram o Messias. Então, lá em Gálatas 4, versículo 4 e 5, diz que o Messias, ele nasceu judeu, sob a lei de Moisés, para resgatar aqueles que estavam debaixo dessa lei. Isso está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. E de fato foi isso que ele fez. Romanos
Romanos 10, 4 diz que Cristo veio para abolir a lei de Moisés. Ele veio para acabar com a lei de Moisés, aniquilar a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, como disse o apóstolo São Paulo, a lei de Moisés foi considerada um ministério de morte e condenação, ou condenação e morte, que uma coisa leva a outra. Então, o povo não tinha saída. A saída do povo foi o Messias. O Messias que foi a saída do povo. E lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz que Cristo é o fim da lei. É o fim da lei de Moisés. Que o pecado... minto. 1 de João, capítulo 3, versículo 4, diz que Cristo, que o pecado é a transgressão da lei de Moisés, confirmando, corroborando com o que eu disse. A lei de Moisés foi o chamado Império das Trevas, que Paulo falou em 1 Colossenses 13, 14, que diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Cristo nos libertou do império das trevas. O império das trevas era a lei de Moisés. Foi um império, foi um período trevoso, um período em que o homem não tinha saída. Os judeus não tinham saída. Mas Cristo na cruz do Calvário pôs fim a este império trevoso, do qual só ele mesmo podia livrá-los. Aonde está em Romanos 10, 4, que Cristo pôs fim à lei de Moisés, né? Pôs fim a esse império trevoso. Nesta mesma cruz, ele cancelou o escrito de dívida. Havia uma dívida. O povo tinha uma dívida para com Deus. Então, Cristo cancela essa dívida. A dívida era a lei de Moisés. Cristo cancelou. Que essa lei constava de ordenanças contra o povo de Israel. Está lá em 1 Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. E triunfou sobre os poderes daquela época. Ao cancelar essa dívida, ao cancelar a lei de Moisés, ele triunfou sobre principados e potestades, ou seja, os poderes daquela época. Ele triunfou. Agora, nós podemos nos considerar livres, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É nessa condição que a gente se encontra. Não há mais condenação. Não há mais lei. A lei foi abolida. Portanto, o pecado foi abolido. A morte também foi abolida. Porque o salário do pecado é a morte. Se não há mais pecado, portanto, não há mais a morte espiritual, a morte que separava o homem de Deus. Portanto, Cristo nos livrou do pecado e, consequentemente, da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. E em Romanos, capítulo 7, eu vou ler aqui, Romanos 7, Romanos, capítulo 7, versículo 6, diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos
para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Qual é a caducidade da letra? A lei de Moisés. A lei de Moisés, ela se tornou caduca, inoperante. Ela se tornou uma lei que apenas maltratou o povo de Israel. Mas Cristo veio dar uma saída a este povo. E também aqui, no capítulo 7, versículo 7, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, por este mandamento, não cobiçarás, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, a lei é que realçou no homem o sentido de pecado. Mas sem a lei, o pecado está morto. Então, se Cristo anulou a lei de Moisés, Cristo acabou com a lei de Moisés, não tem mais sentido o pecado. Não há mais sentido. Entendeu? Por isso que muitas pessoas não conseguem compreender que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Está em Gálatas 5, né? Vou ler aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, Cristo ofereceu a sua vida, derramou o seu sangue, porque sem remissão, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Portanto, Cristo derramou o seu sangue para pagar aquela dívida, que é a lei de Moisés, para anular o pecado. Se você que está aí, se você não aceita essa verdade, você simplesmente está anulando os efeitos do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você está anulando o sacrifício de Cristo. Então, de Cristo vos desligastes. Você está se desligando de Cristo. Você que procura se justificar na lei, se batizando nas águas, porque o batismo nas águas é uma obra morta. Se deixando participar da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa. E Páscoa é uma festividade judaica. Cristo, ele não participou da Páscoa, da última Páscoa, que eles chamam de a última ceia, mas não é ceia, na Bíblia mesmo está escrito a última Páscoa. Ele participou da última Páscoa porque ele estava ali para dizer que ele seria o último cordeiro a ser imolado, a ser sacrificado por toda a humanidade, e que nunca jamais um homem poderia sacrificar qualquer outro animal para tentar
tentar pagar por um pecado que já foi pago. Então, se você tentar se justificar pela lei, da graça você decaiu. A graça que foi estabelecida por Cristo, através do apóstolo Paulo, não faz o menor sentido para você. A graça é um dom de Deus. Isto não vem de você, nem de mim, nem de obras, para que homem algum venha a se gloriar. Então a graça é um dom de Deus. Nós não precisamos mais nos justificar diante de Deus, porque Cristo fez isso por nós. Cristo se justificou, Cristo pagou pelos nossos pecados, nos livrou da morte. Em Cristo nós temos a vida eterna. Em Cristo nós temos a vida eterna. Nós não precisamos mais temer a morte, porque Cristo venceu a morte. E assim como ele venceu a morte, todos nós que confiamos na sua obra, cremos na sua obra, confessamos a sua obra, nós também teremos a vida eterna. Nós já estamos na vida eterna, melhor dizendo. Simplesmente, este corpo não poderá deter aquilo, a nossa alma que já foi comprada por Cristo. Não poderá deter. Assim que nós descermos à sepultura, imediatamente a nossa alma se revestirá de um corpo, semelhante ao corpo da glória de Deus, e irá imediatamente se encontrar com. Então, pessoal, quando eles disseram, ou quando eles diziam que aquele que não tem pecado se faz mentiroso, é porque qualquer um judeu que chegasse ao sumo sacerdote e dissesse: eu não tenho pecado, imediatamente o sumo sacerdote iria entender com esta fala que ele estava se fazendo passar por Deus. Porque homem algum foi capaz de cumprir a lei de Moisés cabalmente. Nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Moisés. Todos eles erravam em algum ponto. E por errar em algum ponto, eles incorriam em um pecado. Então, todos eles eram pecadores. Somente um não era pecador, que foi Cristo. Cristo não era pecador. E ele, como disse o seu primo João Batista, era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para rasgar a lei e libertar o seu povo dessa maldição. Portanto, quando um cristão evangélico vem tentar retrucar ou rebater dizendo: mas a Bíblia diz que aquele que não tiver pecado, esse tal é mentiroso. Você, meu irmão, preste atenção. Você está usando um versículo, uma fala usada pelos judeus que viviam debaixo de uma lei severa, uma lei da qual homem nenhum foi capaz de sair dela, a não ser através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles diziam que todos eles eram pecadores, sim. Por quê? Porque eles não conseguiam cumprir as 613 ordenanças que estava inserido nessa lei de Moisés. Por isso, eles eram pecadores. E aquele que dissesse que não era, ele blasfemava. Ele estava blasfemando. Portanto, ao se defender, meu irmão, usando esse versículo, você não sabe o quanto você está sendo inocente. Porque a Bíblia diz que enquanto o testador vive, o testamento não tem valor. Então, Mateus, Lucas, João
Mateus, Lucas, Marcos e João são livros da lei. Ainda são livros da lei. São livros históricos. São livros que relatam a vida de Jesus Cristo de Nazaré, o qual também era judeu e viveu debaixo da lei de Moisés. Jesus era judeu também. Jesus viveu debaixo da lei de Moisés também. Jesus teve que cumprir a lei de Moisés também. Então, lamento te informar, mas Jesus Cristo de Nazaré não pode ser nosso exemplo no sentido de se batizar igual ele fez, no sentido de participar da Páscoa como ele participou, em tantos outros, porque ele não fez aquilo para deixar como exemplo, ele fez aquilo para poder ter respaldo e moral, para poder ir para a cruz do Calvário e rasgar a lei de Moisés. Porque se ele não cumpre toda a lei de Moisés, com que moral, com que respaldo ele teria para salvar o povo dele dessa maldição que era a lei de Moisés, que se tornou uma maldição porque o homem não tinha condições de se livrar dela. A lei em si mesmo não era maldita, mas ao não poder cumpri-la, ela passou a ser uma maldição para o povo. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Então, meu irmão, minha irmã, se você puder estudar e compreender melhor esse assunto, será de muita importância para o seu conhecimento. Será de muita importância você entender que Cristo já levou os nossos pecados, mesmo daqueles que ainda vão nascer. Nós não temos pecado. Nós não temos pecado. Nós temos obras da carne. E como disse o apóstolo Paulo, o que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Hoje, a lei de Deus é essa. É plantar e colher. Muito obrigado. Se você puder deixar um like aqui, eu te agradeço. Muito obrigado.